presença, meu querido. Um prazer ter você aqui debatendo conosco. Moisés, quais cuidados devem ser tomados para quando o funcionário começar a realizar reparos ou atividades que não eram da sua rotina e que isso não seja considerado como um desvio de função? Para mim, isso varia também de organização para organização, região para região, tem questões sindicais, um monte de coisa envolvida, tá? Como que nós fizemos aqui? Muito simples. A gente tem o descritivo de cargos, e no descritivo de cargos a gente deixou bem claro, né, aquilo que o operador precisa fazer mediante as premissas de uma metodologia conhecida como TPM. Tá? Isso simplesmente nos blinda de qualquer tipo de sanção, né, que a gente possa ter devido a desvio de função. Reparo, né? A gente precisa ver até que limite a gente chega a isso com um funcionário. Na Embraer ele não faz grandes reparos, tá? São reparos simples, tanto é que lubrificação, por uma questão legal na nossa organização, também não é feita pelo operador. Né? A gente tem Aham. uma empresa especializada nisso. Então, assim, o mais importante é a gente conhecer até onde são os nossos limítrofes. E para mim, isso depende de tudo que eu falei no início da resposta. Perfeito, perfeito. Acho que esse é o caminho realmente. Cada um encontrar a sua verdade, uma discussão com o cenário, o entorno onde a fábrica está localizada, uma consulta aos departamentos jurídicos que dão suporte para uma tomada de decisão, se avaliarem as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Enfim, é muita responsabilidade, né, no trato dessas questões para que não deixe nenhum tipo de porta aberta para uma possível sanção futura. Esse Exatamente. é o caminho que a gente também recomenda, Moisés. Está perfeito. Tá, e a gente, só Diga. para dar um Não, adendo opa. aí, se você me permite, Ah, claro. nossa experiência, né? Quando a gente foi para Portugal, a primeira coisa que a gente fez antes de lançar o TPM foi revisar o descritivo de cargos deles, né? Porque aí o país também tem sua cultura. E a mesma coisa o Kleber fez nos Estados Unidos, né? Junto com o RH, a gente pegou o exemplo do Brasil e colocou isso lá no descritivo de cargo do pessoal. Né? Então, esse é um cuidado que a gente tem mesmo, porque é natural, né? Tem pessoas e pessoas. Eu sempre digo, eles estão fazendo um monte de coisas que, na cabeça, muitas vezes ele não está ganhando um centavo a mais, mas a gente também precisa sensibilizar as pessoas. Lembra do propósito de novo, né? Que a contrapartida de tudo isso é o grande conhecimento que a gente disponibiliza a elas. Nós temos Aham. exemplo, Canário, de primeiro facilitador nosso do Pilar NA é gerente de produção hoje, tá? Olha O só. primeiro operador de máquina em TPM, que foi o primeiro cara que fez preencher o primeiro formulário, ajudou a gente em muita coisa, é supervisor de manutenção. Que Né? legal. Então, o TPM ele desenvolve as pessoas naturalmente. Eu estou vendo o Douglas, né? Tá aqui, o Thiago, né? O Thiago Silva é Aham. supervisor de produção, o próprio amigo Douglas ali tá voando alto no TPM. Então, assim, a gente precisa mostrar isso às pessoas também, né? Que é a Claro. contrapartida na questão do desvio de função. Só, não é um desvio de função, olha a oportunidade que você tem como crescimento profissional. Né? E eu garanto para vocês, tá? Essas pessoas, a grande alavanca que teve para eles foi o TPM, o Não há envolvimento dúvida. deles com o TPM. Não há dúvida, Moisés. Não há dúvida. Isso é descobrir talentos dentro da organização que, num processo tradicional de gestão, eles ficam um pouco represados, não tem espaço para poder mostrar esse talento e compartilhar Uhum. desse talento com o crescimento da organização e, particularmente, né, de cada uma dessas pessoas.